Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que eu e Guilherme Verano estamos com você aqui, assinante do 14, você que nos acompanha pelo YouTube, nas redes sociais, para mais um programa voltado para você, voltado para a nossa comunidade, voltado para você que quer a boa informação, em especial na área de saúde. Hoje nós vamos voltar a falar de saúde e de um tema muito importante, né, Guilherme Verano? Você que tem um sorriso largo, você sabe o quanto esse tema é importante. Sem dúvida nenhuma, né? E a gente, o que mais faz aqui no programa Alto Astral no 14 é o quê? Sorrir, né? Esse clima bom, bacana, descontraído, trazendo a boa informação de maneira descontraída, mas é claro, abordando os temas de forma técnica também, mas numa linguagem que seja acessível a quem está acompanhando a gente, seja aqui no canal 14 da NET ou também em nossas redes sociais. Então isso é importante. E sorriso é cartão de visita, né, José? Acho que é importantíssimo. E acho bom o ouvinte que, ou as pessoas que estão nos assistindo agora, fiquem ligadas, porque várias e várias dúvidas nessa área da odontologia, inclusive com questões da odontologia tradicional e da moderna, sendo abordadas hoje aqui. Verano, nós estamos no mundo da mudança, então as coisas mudam. Sem dúvida. Mudam, e na área da odontologia mudou muita coisa, e os profissionais que estão no mercado e que vão ficar no mercado têm que entender isso e acompanhar essas mudanças. E hoje a gente trouxe a minha amiga, a doutora Cláudia Carclin, sobrenome diferente, hein, Guilherme? Totalmente diferente. Fui anotar aqui antes, eu falei, cara, o que é Carclin? E clean tem a ver com limpeza, né? Com brilho, pois né? É. Tem tudo a ver, eu né? acho que é um dos motivos dela ter tanto sucesso profissional também. Doutora Cláudia, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Olá, Joseval, olá, Guilherme, um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente porque é um programa que busca também a divulgação dos assuntos relacionados à área da saúde, e para mim é um prazer estar aqui com você novamente. Verana, eu sou da área de vendas também, então muitos cursos, livros, as pessoas falam assim, o sorriso é o cartão de visita, né? Essa é tradicional. Tradicional, então tem aquela outra tradicional, a saúde começa pela boca, claro. Não é? Mas hoje a gente vai falar aqui dessa área da odontologia, em especial da questão do sorriso. Porque eu e o Guilherme Verano, a doutora Cláudia é mais nova um pouquinho do que a gente, mas a gente é da época do dentista, né? Que o povo corria do dentista porque achava que era só ir para arrancar dente ou por causa do motorzinho, e eu tenho medo da anestesia. Você tem cara de que já correu de dentista, Verano? Jamais. Eu inclusive, eu tenho prazer bem mórbido, assim, por anestesia, injeção, agulha, eu acho ótimo. Não, eu tô falando sério aqui. Eu não tenho problema nenhum com o dentista. Verano, nosso compromisso aqui primeiro é com a verdade. Mas é com a verdade, eu tô te falando. Certo. Não, então eu tenho verdade, não tem problema nenhum com o motorzinho, eu adoro, acho bom. Sério. Agora a doutora Cláudia, Guilherme Verano, ela formada, antes de começar a entrevista, vamos saber da doutora Cláudia, como é que foi a formação dela, onde que ela estudou. Doutora Cláudia é aqui de Anápolis, por que a doutora Cláudia está aqui em Anápolis? Então, eu formei já há 30 anos, 33 anos, eu formei na antiga FOJOP, hoje é a Unievangélica, me especializei em algumas áreas da odontologia, como a periodontia, dou aula no curso de pós-graduação da BO Regional de Anápolis e sou especialista também na área de estética e dentística e agora na área de harmonização orofacial. Também tem uma outra especialidade que nós dois fizemos juntos, né? Em gestão em serviços de saúde, em que quando nós trabalhamos por 8 anos na Secretaria da Saúde. É isso. Então, já que a senhora tem especialização em estética, a gente queria que a senhora falasse um pouquinho desse novo momento que a gente está vivendo da odontologia estética. O que é isso, doutora Cláudia? Sair um pouquinho da odontologia tradicional, que todos já conhecem, nós brincamos aqui agora há pouco, mas o que é a odontologia estética? Então, na verdade, o ser humano ele busca o belo, né? Isso vem de longas datas. E a estética ela não está longe disso. Os pacientes procuram
às vezes, o tratamento buscando um tratamento estético, um tratamento cosmético. Isso não é de agora. Só que hoje nós temos, com a modernidade, com o avanço de algumas técnicas, de alguns materiais, a gente tem a possibilidade de oferecer um trabalho estético bastante natural, bastante um trabalho bonito para o paciente, de acordo com a necessidade dele, de acordo com aquilo que ele sempre sonhou, né? Os dentes brancos, por exemplo. Tem pessoas que têm um desejo enorme. Isso vem desde dos atores, das atrizes de Hollywood da década de 50. Aqueles padrões de beleza, né? Sim, que tinha aquele padrão de beleza estereotipado. Inclusive, era, na época, se fazia coisas assim absurdas para conseguir dentes brancos. Então, hoje, a gente, com várias técnicas de clareamento dental, a gente consegue resultados muito bons, de forma segura, rápida, indolor para os pacientes. Esse foi um avanço interessante. Existem várias técnicas de clareamento dental, fotoativadas ou não, ou seja, com o uso de laser ou não, de luz ou não. E hoje a gente tem aí no mercado as luzes violeta, que é uma luz que ela permite a pacientes que têm dentes bastante sensíveis fazer o branqueamento de forma personalizada e de forma segura, sem tanta sensibilidade, de uma forma bastante tranquila. Hoje, na odontologia, eu gosto muito de usar isso com meus clientes. O trabalho que a gente propõe, o trabalho que a gente proporciona é um trabalho personalizado. Cada paciente tem a sua necessidade. E nas várias áreas da odontologia, na periodontia, na estética, na harmonização. Então, é uma coisa individualizada. No clareamento dental também é. Então, o cirurgião dentista ele vai avaliar a necessidade individual daquele paciente e vai, através disso, escolher qual a melhor técnica para ser desenvolvido o tratamento. Ô Verano, eu vou até já colocar a segunda pergunta, que eu gostaria de saber quando que a odontologia estética ela deve ser aplicada. E antes da doutora Cláudia responder, eu sou cliente da doutora Cláudia. E então, antigamente a gente ia no consultório dela, fazia as obturações, o canal, e aquela confusão toda de consultório de cirurgião dentista, que eu não gosto tanto igual você, mas eu sempre fui também, certo? Certo. Mas de uns tempos para cá, a doutora Cláudia está com a mania agora de fazer o que tem que fazer na gente, e parece um estúdio de fotografia. É foto para lá, é foto para cá, e aquela confusão toda. Olha como era o antes e o depois. Você sentiu um modelo fotográfico? Modelo fotográfico lá no consultório da doutora Cláudia. Eu queria saber da doutora Cláudia. Doutora Cláudia, quando que a odontologia estética pode ser apresentada? Porque comigo ela disse assim, olha, Joséval, depois de ter feito o dever de casa, a gente podia fazer mais isso e isso com você. Calma, doutora Cláudia. Então eu queria perguntar quando que pode ser aplicada a odontologia estética. Então, hoje, normalmente, o paciente já chega pedindo. Ele já chega, olha, eu queria fazer isso, você faz esse tipo de trabalho, você coloca lente de contato, você faz branqueamento a laser, você faz branqueamento caseiro. Como que é que o paciente chega para você, muitas vezes, na grande maioria das vezes, com aquele desejo. Às vezes ele chega até com fotos de Eu quero isso aqui, né? eu gostaria, tem jeito de ficar dessa forma aqui, né? Então, assim, a gente sempre eu sempre tento personalizar o tratamento. Hoje, nessa odontologia estética moderna, existe vários processos de você reconstruir um sorriso. Eu gosto e uso a tecnologia de fotografia. Eu acho que é muito interessante você fotografar o paciente, se ver fora do espelho, se ver numa tela e a gente discutir aquilo que ele gostaria, aquilo que é possível dentro da realidade dele. E até como uma documentação também, tanto para ele quanto para mim, do que foi feito, do que vai ser feito, do que está sendo planejado, para que ele possa acompanhar e depois ele possa avaliar o antes e depois. Mas existem outras formas também de mostrar isso para o paciente. Através do Dental Virtual Design, que você faz a fotografia e um novo sorriso é construído, idealizado de acordo com alguns critérios, algumas normas. Eu não vou entrar tecnicamente aqui no assunto,
Mas esse desenho, ele é feito no computador e o paciente ele tem a possibilidade de se ver ali, ó, de forma Fazer essa rápida, visualização. imediata. Então, isso é uma modernidade na área da estética. A outra forma de trabalhar que eu gosto muito de trabalhar é com o enceramento. A gente faz uma moldagem da boca do paciente, a gente constrói, insera uma nova projeção de um sorriso, aquilo que a gente está pensando para aquele paciente, faz daquilo ali uma matriz e faz um mock-up para esse paciente se ver. Olha, vai ficar parecido com isso daqui. E ele tem noção se realmente é aquilo que ele quer, é aquilo que ele está buscando. Então, são inovações, são formas de trabalhar de uma maneira em que o paciente ele tem condição de ver aquilo que você propõe e aquilo que ele espera. Porque a gente melhora bastante. Milagre a gente não faz ainda não. Mas a gente tem condição de fazer um trabalho muito bonito hoje dentro da odontologia estética. Essa questão do mock-up é até interessante, não sei se vocês sabem, mas esse termo vem há muitos anos atrás, que os pilotos da Fórmula 1, os pilotos, os engenheiros da Fórmula 1, quando eles iam idealizar um carro, eles faziam um mock-up. E a gente trouxe esse termo para a odontologia. Não é novo, mas a forma como está se aplicando isso agora é nova. Em relação até essa questão da fotografia e tudo, o formato de rosto influencia muito? Sim. Muitas vezes é um trabalho de convencimento que a senhora tem que fazer com o paciente? Sim, não é nem convencimento. Ele convence por si próprio. À medida que você mostra casos que você... Por mais tímido que ele chegue naquela hora, eu quero essa posição, mas no decorrer do processo... Sim, à medida que a gente vai mostrando, que a gente vai colocando as situações, né? Isso se chama visagismo. E o visagismo é uma técnica francesa em que a pessoa... você transforma, você muda a imagem da pessoa. Seria o visage, sim, aquela visão, isso né? mesmo. E a gente, eu particularmente, trabalho com linhas faciais e trabalho com visagismo. Então, eu estudo visagismo. Eu já fiz cursos fora da odontologia para entender um pouco essa questão do visagismo. E eu acho que isso tudo agrega no resultado final, né? O paciente, ele não tem os dentes fora do contexto da face, fora do contexto dele como uma pessoa, como um ser humano. E é claro que isso influencia até na personalidade. Uma mulher mais sensual, uma mulher com formas mais arredondadas, os ângulos dos dentes normalmente são mais arredondados, não são ângulos retos. O do homem, um homem mais forte, com características mais fortes mesmo de angulações, de rosto, às vezes até físicas, a gente vai trazer um pouco dessa personalidade para o desenho que eu estou programando para esse sorriso. E o brasileiro tem muito dessa mistura também, né? Porque o europeu tem aquele padrão clássico de cada local da Europa. O Brasil misturou tantas muito etnias misturado, exatamente. que tem que se achar um padrão diferente para cada um. Por isso que tem que ser personalizado. Por isso que não pode massificar o tratamento estético. O tratamento estético ele é personalizado, ele é individualizado e ele é de acordo com a personalidade, as características individuais de cada um. Tipo profissional que faz é mais difícil, é mais complicado, tem que estudar mais. Verdade. Não é? Tem que avaliar mais cada caso, não é? Mas é também graças a esse trabalho que faz com que o profissional tenha mais sucesso, porque cada trabalho personalizado que ele faz, que dá a resposta, é mais 1 quilo de cliente que vem para esse profissional, não é? Então a gente imagina que é mais ou menos dessa forma. Doutora Cláudia, é clareamento dentário, é branqueamento, como é que é o termo certo? Ou pode ser usado as duas coisas? O paciente ele tem a maneira dele, né? Pode falar, mas o que a gente fala na nossa linguagem é o clareamento dental. Clareamento dental. E aí um dia desse, participando de uma roda de conversa, um amigo disse assim, minha esposa foi fazer, o cirurgião dentista teve coragem de cobrar tanto para fazer um clareamento dentário. Aí o outro falou, não rapaz, deixa de bobeira, já vai no fulano lá que ele faz um negócio mais baratinho lá e dá a mesma resposta.
Eu queria saber da senhora o seguinte. Ó, receita da vovó bicarbonato, da dentadura do bicarbonato, aí não. Aí eu nem quis colocar, porque teve um outro que falou, não, vai no bicarbonato e também dá do mesmo jeito. Vai no YouTube, lá digita a resposta que é a mesma. Mas a gente queria perguntar para a senhora, existem formas diferentes de fazer esse clareamento? Como Sim. que é? Existem formas diferentes. E existe muita tecnologia atrás do clareamento dental. Não é simplesmente um gel que você compra no Mercado Livre ou que você compra... antes comprava. Graças a Deus a Anvisa proibiu e isso hoje é fiscalizado e não pode, porque é um medicamento que existe contraindicações e existem efeitos colaterais. E podem ter efeitos até irreversíveis. Entendeu? Então, isso de fato não pode ser comercializado diretamente com o cliente. Não é para agregar preço, não, de forma alguma. É para que a pessoa tenha segurança, né? Então, existem várias técnicas. Existem uma técnica que a gente chama a técnica caseira, doméstica, em que o cirurgião dentista ele molda os dentes do paciente, confecciona uma plaquinha. Essa plaquinha ele entrega para o paciente com gel e explica, faz toda a rotina de como ele vai usar, quantas horas por dia e tal, e vai acompanhando esse processo. É um acompanhamento que ele faz. Aí varia de como cada profissional trabalha. Eu, particularmente, não gosto dessa técnica. Eu uso a técnica do clareamento mista, que eu faço uso de gel, que é um medicamento à base de peróxido. Hoje, no mercado, a gente tem peróxidos com tecnologia nano, que faz com que a gente tenha menos química, a gente tenha menos peróxido, então eu tenho menos efeitos adversos, eu tenho menos hipersensibilidade, eu tenho mais segurança, entendeu? Então, existe uma tecnologia muito forte. E junto com o gel, junto com o químico, eu uso também a luz. Tanto a luz do LED azul, que é a mais comum, a tradicional, que a maioria, todo mundo tem, quanto a luz violeta, que é uma luz que é onde eu coloquei a questão personalizada, que quando o paciente me procura, eu quero fazer um clareamento, eu vou avaliar a necessidade do clareamento dele, qual a porcentagem desse peróxido que eu vou usar, se eu vou usar 6%, se eu vou usar até 35%, entendeu? E acompanho, eu gosto dessa técnica porque eu faço e acompanho. Às vezes um dente tem mais estrutura de esmalte, ele vai clarear mais do que o outro na mesma arcada. Eu estou ali vendo, eu estou acompanhando, então é muito mais seguro. Mas é claro que cada profissional tem sua maneira única, né, específica de trabalhar. Hoje, no Brasil, existem marcas de aparelhos maravilhosos, como a DMC, que é existem outras, eu gosto muito dela, porque são aparelhos seguros, são aparelhos calibrados e que acompanham essa modernidade, essa evolução que a odontologia tem. Doutora Cláudia, existe um número de clareamentos a ser feito, um tempo, porque, tudo bem, faz o clareamento, vida que segue, comida todo dia, bebida, de que tempo em que tempo que tem que se fazer um clareamento para você estar aí com os dentes bonitos sempre. E vou até enxertar nisso aí, a alimentação, refrigerante, café em excesso, até que ponto prejudica, se pode ou não pode? Então, tudo em excesso não convém, né? Tudo em excesso, eu penso assim, e sempre falo isso para os meus pacientes também. Mas o uso em excesso, por exemplo, do café, do açafrão, do extrato de tomate, do vinho tinto, o cigarro, tudo isso pode contribuir para que você tenha menos tempo. Nada em odontologia estética é considerado permanente. Não só na odontologia estética, mas na estética como um todo. E então, o que a gente orienta o paciente? A cada 6 meses é o ideal que o paciente venha ao consultório, fazer uma revisão, para que a gente avalie a parte periodontal dele, para que a gente avalie a parte dentária dele. E assim, a gente vai acompanhando essa necessidade. Muitas vezes a gente propõe 2, 3 sessões de imediato nesse paciente, a gente consegue aquilo que o paciente deseja, aquilo que a gente acha também que é importante para ele, e depois, num outro momento
daí 6 meses ele retorna e a gente faz essa avaliação. Como eu trabalho com fotografia, fica mais fácil, né? Mas não significa que quem não trabalha também não tenha sucesso. Isso é a minha maneira particular de trabalho, certo? Então, esse tipo de alimento também pode influenciar no tempo, na preservação desse branqueamento, sendo mais efetivo por mais tempo ou menos. Vamos falar agora que para mim também era uma novidade, até um ano atrás ou menos. Para mim, lente de contato era só... De olho. Inclusive, Guilherme Verano, eu estou pensando em colocar uma lente de contato verde. Gostaria que o assinante do 14 da NET opinasse para... Depois eu vou tirar foto só dos seus olhos aqui, depois a gente faz esse trabalho. Doutora Cláudia, mas brincalhão. Como é que é essa questão da lente de contato agora para os dentes? O que é isso? Deixa eu te falar primeiro. Quem vai pôr essa lente de contato verde você vai ser a Carol, tá? Filha, a Carol vai ser o final. Tá formando uma alegria para todos nós, né? E a Carol vai ver, vai personalizar sua lente de contato, pode ter certeza. Tá certo. Porque a Carol é das minhas. Nós falamos a mesma língua. E foi através da Carol que eu fiquei sabendo dessa questão da lente de contato para os dentes, viu, Guilherme Verano? Pois é. Você também só tem uma filha, você sabe como é que funciona isso. Eu sei como é que é a história. Eu sei muito bem como é que é. As novas tecnologias, toda a informação que a gente não tem a mínima ideia, elas pegam e trazem pra gente. Sabem de tudo. Sabem. Então, a lente de contato é um procedimento que é feito para correção de alguns defeitos que existe na dentição, tanto na estrutura do dente, do esmalte do dente, quanto na forma, quanto no posicionamento desse dente na arcada. E a gente consegue, muitas vezes, através desse artifício, através dessa capinha, dessa lente, corrigir, né, dando uma nova dimensão, uma nova arquitetura nesse sorriso. A lente de contato, ela veio para trazer uma resposta que a gente precisava já há bastante tempo através dessas cerâmicas atuais, que são cerâmicas que têm uma resiliência maior, porque a cerâmica é um material duro, friável, mas a cerâmica da lente de contato, ela permite que a gente trabalhe em espessuras extremamente finas. Às vezes a gente consegue trabalhar com espessuras em menos de 1 milímetro. Entendeu? É assim, a sintonia mais fina, né? Isso. Seria igual ajuste de um som, um som que está muito grave, você consegue ajustar ele na... Isso, limite mesmo. O limite mais fino. Então, a lente de contato, ela veio de encontro a uma necessidade que nós, cirurgiões dentistas, já tínhamos na hora de reabilitar, para ter menos desgaste. Entendeu? Então, às vezes, eu consigo reabilitar com lente de contato sem fazer desgaste nenhum no dente, na estrutura sadia. Às vezes, com apenas alguns alívios, eu consigo colocar a lente de contato. Por quê? Porque evoluíram as cerâmicas. São cerâmicas que hoje me permitem uma espessura menor, uma espessura mais fina, sem fratura, sem fragilidade. Uma cerâmica dessa aqui na mão, ela é extremamente friável, mas uma vez que ela está cimentada no dente, ela consegue uma resistência muito grande, muito segura para todos nós, tanto para o paciente quanto para o profissional que está trabalhando. Então, essa é a grande novidade, né? Que não é tão novo assim, a gente já está fazendo isso já tem algum tempo. Mas a gente já fazia, desde a época que eu me especializei, há 30 anos atrás, me especializei na década, 30 anos não, mas na década de 90. É isso mesmo? Isso. 30 anos. 29 anos agora, seria. Isso. 90 para cá, 29. 30 anos. Em que a gente já fazia as facetas de cerâmica feldspática, a gente já fazia isso. Só que com uma espessura maior, eu tinha que ter um desgaste maior, porque eu tinha que ter uma espessura maior nesse material para que ele não fraturasse, entendeu? Então, a lente de contato nada mais é do que uma faceta fininha, finíssima. Por isso que se colocou, né, essa nomenclatura lente de contato, porque lembra que a lente de contato do olho é de uma espessura muito fina. Entendeu? Doutora Cláudia, o que vem a ser a colagem? Colagem de dente eu não sei o que é. Certo. Colagem
da lente de contato é um procedimento que é inerente à A colocação colocação dela. da lente de contato. Isso. Porque as pessoas ficam muito com essa dúvida. Vai chegar ali, pega, o deixo está aqui, a gente pega e cola ali, né? Ah, sim. Então, Como seria esse processo? cimentação. É a Isso, cimentação. cimentação, A né? cimentação é um processo que já faz parte de todo o contexto. Quando eu vou colocar uma lente de contato, ou uma faceta, ou uma coroa, ela precisa ser cimentada, Ah, tá. entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes entendem como uma colagem, né? Mas é uma cimentação adesiva, em que eu crio microporosidades, tanto no substrato, tanto naquela estrutura em cerâmica da lente. Vai nas duas faces, então. Isso, exatamente. Quanto no próprio remanescente de dente. Então, ali eu faço uma cimentação microscópica, porque eu vou criar microcanalículos para fazer uma adesão entre uma coisa e outra. Por isso é tão segura a cimentação. Eu queria falar com a senhora agora sobre implantes. Há um tempo atrás, você ouvia e via uma outra pessoa dizendo: eu fui no cirurgião dentista e fiz alguns implantes. E os implantes, geralmente, 15 anos atrás, eram caros. A pessoa fez um implante. Hoje a gente vê muito mais gente dizendo: eu fui e fiz um implante. Esse valor diminuiu. Os dentistas estão usando essa questão do implante com mais frequência. O que mudou no mercado em relação a isso? Até a própria tecnologia, né? Mudou a oferta. O mercado é regulado pela oferta. Quanto mais se oferta um serviço, menor, normalmente, menor o custo desse serviço. É verdade. Né? Então, quem regula isso é o mercado. Então, aumentou o número de profissionais. Aumentou o número de especialistas nessa área. Consequentemente, as compras aumentam, né? Isso. Aumentou o número de instituições de ensino que formam profissionais nessa área. Né? Então, aumentando o número de especialistas, aumentando a compra desses insumos, é claro, a oferta aumenta e o preço cai. E isso é excelente. Por quê? Porque a gente tem intenção, nosso objetivo, eu falo por mim, falo por toda a minha classe, eu tenho certeza absoluta que meus colegas pensam e que congregam no mesmo pensamento, de que a gente quer levar a odontologia para todo mundo. A gente quer poder levar a odontologia de nível, a odontologia de excelência, para todos os níveis socioeconômicos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Não é o cirurgião dentista que quer que seja caro o procedimento. Não é. Nós, ao contrário, a gente quer que isso seja acessível. A gente quer levar a acessibilidade do tratamento odontológico de excelência para todo mundo. E é uma questão de saúde pública também. É verdade. Evidentemente. Eu fiz essa pergunta porque há uns anos atrás a gente ouvia a pessoa falar assim: eu tive que vender um carro para fazer 2 implantes. Foi uma economia de 5 anos, de 10 anos. Né? Economia de não sei quantos anos. E hoje em dia não, você já vê que muito mais gente está fazendo e gente feliz por ter tido a oportunidade de fazer. Vida para essa pessoa, autoestima, qualidade de vida, porque muitas vezes ela não sorria, não falava, não tinha convívio social por conta disso, não se alimentava direito, porque não conseguia triturar os alimentos, não tinha uma absorção boa do que comia. Por quê? Porque não conseguia mastigar. Então, assim, é uma melhora no indivíduo, né? Como um todo, não só na boca. Nós falamos, Guilherme Verano, muito até agora sobre a questão da estética. Já tem uma nova situação aí, que é a estética orofacial. Inclusive, eu já até li matérias, já presenciei momentos de palestra, a gente achando que o dentista o cirurgião dentista está indo para uma área que não é dele, mas eu disse aqui no início da entrevista, o mundo é um mundo da mudança, Nós estamos trazendo a doutora Cláudia aqui, já falamos em outros programas de coisas mais simples da odontologia, que a gente brincou que o medo do motorzinho ainda existe, da anestesia. Como é que é a questão do dente de leite? Nós já trouxemos outros profissionais aqui para falar dente de ouro. Dente de ouro. Mas agora a gente está trazendo a coroa, né, Guilherme Verano?
Nós estamos trazendo a doutora Cláudia aqui, falando de um tema que eu tenho certeza que muitos dos assinantes do 14, vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, é novidade. Tem coisas que não é tão novidade, mas para muitos ainda é novidade. Então, doutora Cláudia, eu queria que a senhora nos explicasse o que é essa estética orofacial. Sim, a harmonização orofacial hoje é uma nova especialidade na odontologia. Já é uma especialidade? Ou ainda não é? Ela é uma especialidade de acordo com a resolução 198 de 2019. Então é coisa recente. No último congresso, no último CIOSP, que é um congresso brasileiro em São Paulo de odontologia, ele é anual, o presidente do Conselho Federal de Odontologia anunciou nesse congresso que a harmonização orofacial, a partir daquele momento, se tornava uma especialidade dentro da odontologia, como a periodontia, como as outras especialidades, entendeu? E o que é a harmonização orofacial? Isso vem de encontro a uma necessidade que o cirurgião dentista tem, principalmente quem já trabalha na estética, que muitas vezes eu, por exemplo, reconstruía um sorriso e quando eu projetava aquela imagem, eu olhava e falava, gente, mas ainda falta alguma coisa. Mas eu ainda posso melhorar isso aqui, nisso e nisso e nisso. E a harmonização vem justamente contemplando essa lacuna. Porque os dentes, eles estão dentro de um sistema estomatognático de boca, articulação, musculatura, osso, ligamentos e pele. É impossível desmembrar isso. O cirurgião dentista, ele estuda 1 ano, cabeça e pescoço. A mais. Entendeu? Então, assim, é uma área que a gente estuda bastante. E a harmonização, ela vem de encontro a essa necessidade que a gente tinha e que a gente não tinha como trabalhar em cima disso com respaldo na lei. Né? Havia aquele sentimento até de frustração, né? Eu posso ir além, mas a lei não me barrar. Não ampara, né? É claro que até chegar nisso, existiram muitas controvérsias, ainda existem, tem profissionais de outras áreas que acham que não deve ser dessa forma, eu não vou entrar nesse mérito, né? Justo. Eu acho que cada profissional tem a sua capacidade e busca os seus conhecimentos e tem a sua responsabilidade com o que faz, com o que promove para o paciente, né? E eu vejo hoje que foi um grande ganho para todo mundo. Não foi um ganho só para a odontologia, mas foi um ganho enorme para a classe da área da saúde como um todo, né? E para a população de forma geral, porque o cirurgião dentista, ele é um artista. Eu sempre puxo essa sardinha porque a gente reconstrói mesmo, a gente trabalha com as mãos de forma artística. Muitas vezes, quando você termina, o paciente olha e fala assim, nossa, isso parece uma obra de arte. E eu vejo dessa forma. E na harmonização não pode ser diferente. Quando o profissional tem uma veia artística, quando ele tem esse feeling, os resultados são maravilhosos. O acabamento que você faz, por exemplo, uma escultura labial, é maravilhoso. Sabe? Então, é uma área que vai contribuir demais, principalmente na parte estética e também na parte funcional. Doutora Cláudia, quais são os procedimentos que vocês agora já podem fazer? Porque pela explicação que a senhora deu aí, eu entendi que vocês trabalhavam muito bem a questão da boca, do sorriso, dos dentes, mas a boca, o sorriso, os dentes estão dentro de o contexto é bem maior. Contexto maior. Né? Quando você sorri, você movimenta todos os músculos da face. Justo. Então, né? Quais seriam esses procedimentos que agora quem, é claro, se habilita, estuda, já pode fazer? Sim, existem vários cursos já que estão promovendo a pós-graduação nessa área. Você tem que cumprir um número de horas, dar entrada no Conselho Federal, no Conselho Regional e no Federal de Odontologia para ter o número, né, de inscrição como especialista. Então, o pessoal já está levando
a sua pasta com a sua documentação, seu portfólio, para poder dar entrada. Alguns já terminaram as pós e tudo, para dar entrada nisso, para ficar regulamentado com número, inscrição e tudo mais, como todas as outras especialidades. Mas quais seriam esses procedimentos? Os procedimentos, por exemplo, da bichectomia, que é uma cirurgia que é feita dentro da boca. Às vezes o paciente tem um rosto muito redondo, as bochechas muito largas, muito grandes, e ele quer dar uma afinada nesse perfil. Então existe essa cirurgia chamada bichectomia, são as bolas de Bichat que são removidas. Isso é feito pelo cirurgião dentista. É um procedimento de harmonização facial. A escultura labial. O paciente sofreu, por exemplo, um acidente ou nasceu com algum problema no lábio, ou tem um lábio muito fino e ele quer aumentar esse lábio, ou um lado do lábio é mais hiperativo do que o outro. Então, através de procedimentos com preenchedores, o cirurgião dentista ele vai harmonizar esse lábio, entendeu? Então, a gente faz uso de preenchedores, a gente faz uso da toxina botulínica, que é vulgarmente falando, né? Botox. Vulgarmente não, mas de forma mais comum falando, Forma o Botox, popular, né? Popular, o Botox, que é usado também para paralisação de alguns músculos, que às vezes o paciente tem uma hiperatividade labial e ele não quer passar pelo procedimento cirúrgico da plástica gengival, que a gente não falou nisso, que é um assunto, depois, se der tempo, a gente pode falar, que é muito bonito, muito interessante também. Então, o paciente chega para mim e fala, olha, eu não quero, eu tenho um sorriso gengival, expõe muito a gengiva quando sorri, né? A gente tem um limite que é considerado estético, harmônico dentro da estética de estética rosa, de aparecer esse contorno róseo da gengiva. Até que tanto pode aparecer? Tá, não aparece muito, mas eu não quero, doutor, eu não quero passar por procedimento cirúrgico. Então, através da toxina botulínica, eu consigo paralisar alguns locais da musculatura e descer esse lábio. Isso, gente, é dentro da harmonização orofacial. E que benefício traz para a pessoa. Então, Incrível. às vezes o paciente ele não pode passar por um procedimento cirúrgico. Às vezes ele toma, por exemplo, anticoagulante. Já aconteceu comigo, com pacientes meus que tomam anticoagulante e não tem indicação em absoluto de tirar o anticoagulante dele. Ele quer respostas. Essa é uma resposta, entendeu? Às vezes a gente usa a toxina para paralisação de músculos que estão em hiperatividade quando o paciente faz bruxismo, quando o paciente faz apertamento e o paciente sofre com dores constantes de dor de cabeça, dores musculares no pescoço, na região de ombro, tudo em função de quê? De uma articulação que está sobrecarregada, de uma musculatura que está sobrecarregada. Então a toxina entra nisso também. Então não é só estético, é estético e funcional também a harmonização orofacial. Né? Às vezes o paciente ele tem um lado da face que precisa ser levantado em relação ao outro, ou ele precisa, para que ele tenha uma harmonia daquela face melhor e ele tenha um resultado estético melhor, eu preciso levantar um pouquinho, às vezes, o malar dele de um lado e do outro. Então, esses procedimentos entram dentro da harmonização orofacial, entendeu? E outros também, como a escultura labial, como eu falei, né? Os preenchedores de uma forma geral, os lasers na fototerapia também, que eu já uso há 15 anos, eu já trabalho com laser, eu sou apaixonada por laser, em que a gente consegue, muitas vezes, um resultado maravilhoso com laser, com esse paciente que sofre dores, que existe um tipo de laser que ele é analgésico e anti-inflamatório. Então, a gente consegue também trabalhar a fototerapia na harmonização orofacial. Eu tenho pacientes com paralisia facial que a gente trata ele com botox e com laser terapia. Tudo isso entra dentro da harmonização orofacial. Então, os agregados antiplaquetários, leucoplaquetários autógenos, que são materiais que a gente tira o sangue do paciente, centrifuga esse sangue, tira o plasma, injeta esse plasma para corrigir algumas disfunções na face. Então, são vários os procedimentos dentro da harmonização orofacial. Isso veio para agregar, isso não veio para dividir classe nenhuma.
Isso veio para agregar todos nós profissionais da área da saúde. E falando em dividir classes e agregar, muitos desses procedimentos, vocês, cirurgiões dentistas, vão fazer em parceria, em troca de informações, às vezes com médicos? Ou nessa área vocês atuam mais sozinhos? Vocês têm essa condição? Ou tem casos que às vezes vai ter que ter uma opinião de um médico? Assim, e até pergunta, são procedimentos todos de consultório? Sim, consultório. Todos de consultório. Todos dentro do consultório. Então, isso varia também de cada profissional. Eu gosto muito de uma saúde multidisciplinar e interativa. Você sabe disso, você me conhece há muitos anos. E você sabe que eu prezo muito isso. Que eu acho que a gente não tem que ter vergonha de não saber. A gente tem que ter vergonha de fazer errado. Né? Agora, buscar informação, buscar o conhecimento, mesmo com áreas afins e outras áreas, outros profissionais da área médica, excelente. Eu acho que a minha visão é uma visão ampla, que se eu tenho dúvida ou aquilo não compete a mim, vou encaminhar na hora. Eu tenho limites na face para trabalhar. Eu vou trabalhar só em face. Em algumas musculaturas, quando eu trabalho, por exemplo, com toxina, musculaturas que são interrelacionadas à mastigação, a apertamento, que estão relacionadas à articulação temporomandibular também, em que eu uso a toxina. Mas a gente tem limites para isso. A gente tem áreas em que a gente pode trabalhar. Foge dessa área é o outro profissional, é o profissional daquela área. Agora, se eu tenho dúvida em relação a algum procedimento ou insegurança, quantas vezes já encaminhei paciente para áreas médicas para que a gente trabalhasse em conjunto? Isso é muito bom, isso é muito saudável para a área da saúde. Eu acho que essa situação de ficar fragmentando procedimentos, isso não é bom para ninguém, muito menos para o paciente. O paciente não é fragmentado. Doutora Cláudia, nessa área de estética, é uma área melindrosa, porque em nome da beleza as pessoas fazem coisas que não devem fazer. Tanto aquelas que querem melhorar o seu lado estético, quanto os corajosos, que a senhora falou muito bem agora, que a gente tem que ter vergonha de fazer. É errado, não é? Mas tem muita gente que não está muito preocupado com isso, não. A gente está vendo horrores e horrores aí, e no caso as mulheres mais prejudicadas do que nós homens, muitas até perdendo vida nessa questão da estética, de profissionais que não têm a mínima capacitação para fazer, mas que em nome do dinheiro faz-se muitas coisas aí e acontece muita coisa que não deveria acontecer. Eu fiz essa introdução para perguntar para a senhora, é muito recente essa questão que nós estamos tratando agora da orofacial aí. Nós, como clientes, pacientes, temos que ter muito cuidado também com os profissionais, né, doutora Cláudia? Porque em nome da beleza, não, eu vou em fulano de tal, porque a minha amiga foi e lá se pagou 10 vezes menos do que em quem eu procurei, mas só que daí quando vem um problema, esse 10 vezes menos fica milhões de vezes mais caro. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho nesse sentido. Olha, Joseval, isso é muito interessante. A pessoa que busca a área da estética para um tratamento, muitas vezes pode funcionar mesmo como uma faca de dois gumes. Tem pessoas que não têm limite. Tudo que você faz, ela quer mais, ela quer mais. E a gente acaba vendo aberrações, como a gente está aí na internet, está aí nas redes sociais, né? E isso, de fato, acontece, infelizmente. Às vezes o profissional, ele se sente até numa situação complicada, porque o paciente ele exige dele, não, mas eu quero, e o paciente... aquilo que eu falei no início, né? Eu não quero esse aqui. Exatamente. E aí eu volto na minha primeira fala também, lá no início, em que eu falo que a gente tem que personalizar o tratamento, né? Então, não adianta querer colocar no meu perfil uma boca Angelina Jolie, porque meu lábio é fino. Eu posso até volumizar um pouquinho o meu lábio, mas eu tenho limites para isso. Se eu quiser ter um lábio muito espesso, muito
muito grande, não vai combinar com o meu perfil. Foge do padrão. Foge do meu padrão. E de tempos em tempos, E porque a senhora citou a Angelina Jolie, acontece muito isso? Acontece. Eu quero padrão Angelina Jolie e é esse aí. Porque hoje as pessoas entendem o padrão de beleza como o padrão que é estereotipado nas redes sociais. O padrão da atriz da novela das 8, ou da blogueira tal. Porque, não que elas não têm que ser bonitas, não que elas não tenham que ser perfeitas, eu não estou querendo discutir claro, isso. Claro. O mérito não é nem esse. Eu estou querendo falar que existe hoje uma tendência das pessoas quererem cada vez mais. E o envelhecimento é uma coisa que é inerente a todos nós. À medida que a gente nasce, a nossa pele já começa a envelhecer. Não tem como. As células são programadas para morrer. E não, a gente tem como retardar, a gente tem como minimizar, a gente tem como dar uma freadinha, mas a gente tem limites também. O que eu falo para a senhorinha de 70 anos que me procura, que quer melhorar, que quer ter um sorriso mais bonito, que quer ter uma harmonização mais bonita na face? Eu nunca falo para ela que ela vai ter uma idade de 50 anos, porque isso é impossível. O que eu falo para ela? Vamos gerenciar o seu envelhecimento de forma saudável? Então, eu gosto muito desse termo, gerenciamento do envelhecimento saudável, porque a pessoa toma consciência de que é possível melhorar, de que é possível você harmonizar muitas coisas na face, no sorriso dela, mas de uma forma saudável. De uma forma que ela vai conviver socialmente com a família, com os amigos, e ninguém vai ficar assustado. Nossa, o que aconteceu com ela? O que ela fez? E assim no espanto pro lado ruim, né? Sim, sem perder a identidade, sem perder aquela beleza que ela trouxe com a experiência de vida e com o envelhecimento. Isso eu acho interessante quando se pensa em harmonização orofacial. Eu acho muito importante o profissional ter essa visão, né, de não querer distorcer ou de não querer fazer com que a pessoa perca a identidade dela. E o próprio paciente. O paciente ele tem que entender que nós, profissionais que trabalhamos nessa área, temos limites também. Sem dúvida. Eu vou pegar até um exemplo histórico aqui, de uma que optou por não fazer nada, procedimento nenhum, e foi uma das mulheres mais belas da história do cinema, Brigitte Bardot. Ela foi com a carreira até determinado ponto, ela falou, daqui para frente eu não quero ir. E seguiu sem fazer procedimento nenhum e envelheceu. É claro, poderia ter feito alguns procedimentos, mas optou por não fazer. Então, acho que cada um tem o seu limite, cada um tem sua opção, né? E essa conversa, acho que também, qualquer cadeira que você vai sentar de médico, de cirurgião dentista, tem que ser meio psicólogo também, né, doutora? Ah, é verdade. E quem dá mais trabalho, o homem ou a mulher? O José olha o paciente dá trabalho, ele fica rindo ali. Ele dorme, ele chega tão cansado que ele dorme. Tá tranquilo, né? Mas os homens estão procurando muito, não na questão da vaidade, eu estou levando mais hoje para o lado da saúde, né, de procurar envelhecer melhor nesse sentido. Olha, é incrível. Quando eu me formei há 33 anos atrás, a gente tinha um determinado público, né, no consultório. Eu quase me especializei em odontopediatria. Na época eu não fiz pediatria porque eu não tinha condição financeira de fazer uma pós fora, só tinha em São Paulo naquela época, e eu financeiramente não tinha como fazer. E aí eu acabei tendo possibilidades e oportunidades em outras áreas, que são as áreas que eu atuo hoje. Não que eu tenha deixado de gostar de pediatria, no serviço público, você sabe, eu faço pediatria. Mas o que acontece? Naquela época, era dificílimo um paciente homem. E o paciente homem procurava tratamento odontológico só para extração ou alguma restauração que estava doendo muito, no último momento. Quando ele já não aguentava mais, ele não conseguia mais mastigar, é que ele procurava o atendimento. Os pais não queriam tratar de forma alguma os dentinhos de leite dos filhos. Porque não, vai cair, isso não vai vir outro novo, não vou gastar com isso. Hoje, graças a Deus, a odontologia mudou, ela modernizou, né? Tudo mudou. Então, hoje, o homem procura muito. O homem hoje procura um atendimento não só do ponto de vista funcional, né? Do ponto de vista estético também. Tanto de dente quanto de harmonização. Só que ele não gosta que fala.
O Joseval já pode falar aqui, não tem Pode problema. falar, não tem problema não. Doutora Cláudia, para a gente finalizando, os pacientes nessa área de estética têm crescido. A senhora enxerga que vai ter, em pouco tempo, em breve espaço de tempo, o cirurgião dentista que vai estar cuidando só da área da estética mesmo? Já tem e vai continuar tendo clientes só para isso? Ou ainda vai ter ainda essa coisa um pouco mista? Não, eu tenho no meu consultório tanto essa área da estética, porque eu ainda não tenho condições de fazer a minha receita só com essa área da estética e por isso eu estou fazendo aí as outras coisas que eu me especializei, ou já tem muita gente fazendo só estética? A estética que você fala, a estética dental ou a estética da harmonização? Dental. Sim. Existem vários profissionais que trabalham só dentro dessa área. Por exemplo, eu trabalho na área da periodontia, porque amo também essa especialidade, dou aula nessa especialidade, trabalho dentro da estética periodontal, que nós não abordamos, mas é uma área muito bonita de trabalhar e com efeitos lindos também do ponto de vista estético. E trabalho na parte de reabilitação estética, né? Eu trouxe a harmonização para o meu lado, para o meu trabalho, porque quando eu terminava um caso em que eu projetava aquele caso e via o antes e depois, eu tinha essa necessidade, como eu estou te falando, nossa, mas eu poderia melhorar aqui, entendeu? Então isso vai muito de cada um, do que cada um busca. É claro que com agora essa 198, a gente vai ter muito mais cursos, muito mais possibilidades do cirurgião dentista que quer buscar, que quer trilhar essa área, de se aperfeiçoar, de buscar conhecimento e de trabalhar. Eu conheço profissionais em Brasília, em São Paulo, que só estão fazendo harmonização. Não fazem mais a parte restauradora, só harmonização, entendeu? Harmonização orofacial. Trabalham com essa parte de disfunção. Então, assim, a odontologia, ela expandiu muito. Dentro da ortodontia, que não é minha área, mas eu convivo com profissionais dessa área, existem muitas inovações também, muita coisa interessante, muito trabalho relacionado à dor, muito interessante na área da odontologia, são modernidades, e eu acredito muito nisso. Eu acho que tem que caminhar para isso sim. Tudo é ganho, isso tudo é ganho. É claro que o profissional tem que estar habilitado, ele tem que saber, né, o que ele está propondo, porque ele responde por isso, né? E quanto mais opções, possibilidades de estudo ele tiver, melhores as chances de um trabalho bem sucedido. Verdade. Verano, eu acho que nós cumprimos o nosso papel hoje muito bem. Nós não, né? A doutora Cláudia. Trouxemos um tema aqui interessante que ainda não tínhamos falado aqui no nosso Alto Astral no 14, de extremamente importante. Muitas pessoas começam a enxergar isso de uma forma diferente, muitos não sabiam, e a gente precisa de profissionais competentes trazendo essas boas notícias, essas boas informações. A tecnologia está aí para melhorar muito e na área da doutora Cláudia não é diferente. Então nós só temos que agradecer por ter aceitado o nosso convite e dizer que em breve a gente traz a doutora Cláudia aqui, porque ainda tem muitos temas a serem abordados com ela, não é isso, Fernando? Até falar isso aqui na minha fala final seria isso, né, de já agendar depois mais desdobramentos, porque o tema está em constante evolução, sem dúvida nenhuma, né? E a gente abordar todos esses temas é muito importante. Doutora Cláudia, muito obrigado. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui falando um pouco do meu trabalho, um pouco do que o cirurgião dentista faz e tem a possibilidade de propor hoje aos pacientes. E fico muito grata, muito feliz por essa possibilidade mesmo, para que a gente tenha espaço de esclarecer isso para o telespectador, para a pessoa que tem muitas dúvidas e que às vezes não tem acesso, não é tão fácil. E eu espero que a odontologia cresça cada vez mais de uma forma multidisciplinar, de uma forma integrada e de uma forma a ter um dos princípios do SUS, acessibilidade ao serviço. É isso aí. Verano, muito obrigado, meu irmão.
Eu que agradeço mais uma vez, é claro, e a gente agradece a todos que acompanharam. Como o José Val disse, posteriormente vamos agendar mais uma entrevista, porque o tema é, sem dúvida nenhuma, muito interessante. A gente agradece também, é claro, os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia, e também Indicom, Gerenciamento de Resíduos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.